Olá, sobre a última enquete que eu fiz no Instagram. Eu tenho uma laje, 4 metros por 4 metros, maciça. Esse mesmo conceito valeria para treliçado de maneira diferente, tá? Então, mesmo que você use só laje treliçada, esse conceito vai valer ainda. E eu tenho uma parede bem no meio da nossa laje, ok? Uma parede aqui, ó, no eixo Y. E a pergunta é, sabendo isso, onde que eu preciso ter mais aço? Tendo basicamente 4 opções. Opção número 1, eu tenho que ter mais aço bem onde eu tenho a parede. Então, aqui tem a parede, aqui eu coloco embaixo da parede aço, certo? Tá? Opção número 2, não, apesar da parede aqui, eu vou colocar aço espalhado com todos os vergalhões alinhados à parede. Opção número 3, eu coloco os vergalhões perpendiculares à nossa parede. E opção número 4, tem que usar elementos finitos, que eu coloquei aqui, ó, um só Deus sabe. Por quê? Porque santo elementos finitos é o padroeiro dos apertadores de botão, ok? Para quem acha que não tem como saber o diagrama de esforço, uma estrutura tem que lançar em software, tem que parar de projetar a estrutura e tem que começar a estudar mais, ok? Porque isso aqui é muito fácil de a gente determinar, entendido? E tem vários métodos que a gente pode aplicar. Primeiro, eu tenho um método chamado desenha o diagrama de corpo livre. Como funciona esse método? Você olha a estrutura e desenha o diagrama de corpo livre dela, ok? Quando eu olho a estrutura no eixo X, eu vejo o quê? Eu vejo uma carga pontual bem no meio do vão. Quando eu olho a estrutura no eixo Y, eu vejo uma carga distribuída, porque quando eu estou olhando daqui, ó, eu vejo a parede inteira. Só que quando eu olho daqui, eu só vejo uma carga pontual da parede, beleza? Então, no eixo X eu tenho uma carga pontual no meio do vão. No eixo Y eu vejo uma carga distribuída, ok? O que gera maiores esforços? Uma carga pontual bem no meio ou uma carga distribuída? Ok, tá? Aqui tem sabendo aqui, agora entra a questão, o que é momento? Momento vetor momento, vamos lembrar, é igual a força vezes distância, ok? Tá? Qual que tem que viajar mais a carga? Se a carga tem que viajar toda ela, aqui é uma coisa, agora se tem parte da carga que já está perto do apoio, os momentos serão menores, ok? Então, no eixo X, eu vou ter maiores momentos, então, eu vou ter que armar principalmente, isso dá a entender, que é a opção C, beleza? Tá? Agora, a gente vai entrar numa questão, beleza, então nesse caso, ok, provavelmente vai ser a questão C, mas vamos confirmar agora uma questão, e se eu tivesse a minha parede, beleza, a mesma parede aqui, ó, só que agora um pouquinho diferente, essa parede aqui, ó, ela tem uma alvenaria, aqui, ó, próximo ao apoio da direita, e agora, eu tenho mais momento fletor no eixo X ou no eixo Y? Será que nesse caso eu continuo armando com a armadura perpendicular? Ou será que nesse caso teria armadura paralela? Que como aqui o vão é pequeno, a carga tem que viajar pouca distância. E aqui entra a questão. A gente vai entrar numa outra questão que a gente chama de rigidez. Que é o quê? Basicamente, os esforços de uma estrutura não vão caminhar bonitinho como você acha que eles devem. Os esforços de uma estrutura, eles vão caminhar baseado na rigidez de cada elemento. Tá? A gente imaginar a rigidez é complicado, mas o que a gente consegue imaginar alternativamente é tipo, o que eu costumo imaginar para esse sentido é qualidade de uma estrada, ok? E as pessoas tentando caminhar por essa estrada. Primeira questão é, as cargas sempre querem, tá, chegar no pilar. Essa é a regra básica. As cargas querem chegar no pilar. Que quer chegar na fundação, no caso, todas as cargas querem chegar na fundação. Se for um pilar apoiado numa viga de transição de baixa inércia, não funciona. Mas a carga quer chegar num pilar que chega na fundação. Então, a questão é, primeiro, se eu tivesse que colocar uma carga gigante em algum ponto da obra, escolheria direto o pilar, tá? Mas, e daí, claro, colocando a carga mais na ponta, os esforços ser menores, mas o que a gente tem que entender aqui de crítico é o seguinte, isso vai se basear na deformação. Agora, eu quero que você imagine a seguinte situação, na sua cidade tem um monte de ruas, certo? E você está aqui, e você quer chegar
aqui. Bom, usar essa rua, correto. Mas se essa rua tem congestionamento e essa aqui não tem, você vai pegar um atalho pela rua do lado. Você vai gastar mais gasolina, porque vai pegar um atalho, mas a questão é, se aqui está congestionado, que gastaria muito tempo, vai para o lado. Por que isso é importante? Bom, porque através desse conceito eu demonstrei que é a opção C, mas eu quero demonstrar isso aqui no software, né, porque tem todos que responderam a opção D, né, que foram 11%, seguidores do santo elementos finitos, né, padroeiros, apertadores de botão. Não vou acreditar muito nisso, eu quero demonstrar na prática esse conceito. Primeira questão, então. Vou demonstrar a minha tela inteira aqui, ó. Peraí. Ok, não, esse aqui foi aqui, beleza. Tá, então tá aqui minha tela, ok, certo? Bom, o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma carga bem no meio do vão, de uma laje, certo? Eu tinha desligado as vigas aqui, mas a questão é, tá aqui, ó, as vigas, beleza, tá? A questão é, aqui eu tenho a carga, ok? Bem no meio do vão. A questão é, qual é o momento fletor no sentido do meio do vão? Então, isso aqui eu estou olhando, ó, mas todos os gráficos aqui, ó, são para esse eixo aqui, ó, certo? Nesse eixo aqui eu consigo ver os momentos, porque é o que está vencendo o vão no eixo da carga da parede. Enquanto aqui eu só consigo ver o gráfico é perpendicular, ok? Isso aqui o que eu vou olhar agora aqui, ó, mas o que eu estou olhando a linha aqui, tá? Esse gráfico que eu estou olhando é como se eu estivesse olhando daqui, ó, tá? Por quê? Porque olhando daqui, eu consigo ver ali, ó, aquela carga ali da parede, beleza? É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou olhando para cá. Questão é, primeiro, claro, tá vendo essa vigota aqui que está desalinhada, ali que está uma cor diferente? Essa aqui, ó, essa aqui que tem a carga, beleza? Essa que está aplicada a carga. Qual o momento fletor nela? Bom, ela está chegando a um momento fletor máximo de 54 kg, essa peça da grelha, ok? E a do lado? 52. Ok? Entendido isso aqui? Então, mesmo que eu aplique carga numa região da laje, a carga distribui quase que igualmente para a nervura do lado, para a região do lado, e para do lado também, e para do lado quase a mesma coisa, claro, mais concentrado, mas a ideia que eu vou colocar vergalhão aqui não faz o menor sentido, ok? Não adianta colocar um vergalhão aqui, se eu quiser colocar, só vou voltar a tela grande aqui, tá? Mas se eu for colocar vergalhão aqui, eu teria que colocar outro vergalhão aqui do lado, outro vergalhão aqui do lado, outro vergalhão aqui do lado, porque toda a região vai se espalhar as cargas, ok? Isso aqui não faz sentido. Agora, vamos pensar uma outra situação aqui, é o seguinte, tá? Antes de demonstrar como é que está o momento no fator C, imagina que você está num galpão comprido, tipo um galpão de exposição, coisa desse tipo, que ele tem, sei lá, 200 metros de comprimento, tá? E ele tem, sei lá, uns 15 de largura. Okay? Um galpão de exposição, sabe, que lá que tinha antes de 2020, você entrava de um lado, passava um monte de lojinha e saía do outro lado? Pois é, imagina agora que nesse galpão de exposição, que é comprido para burro, começa a pegar fogo no galpão. Okay? Tá? Agora eu quero que você imagine a seguinte situação. Começou a pegar fogo no galpão. As pessoas que estão no galpão, tá? As pessoas que estão no galpão ali, elas vão correr 5 metros para o lado para sair do galpão, ou elas vão correr 100 metros para cima para sair do galpão? Elas vão correr 5 metros para o lado. Por quê? Porque aqui a gente tem a questão da rigidez. As cargas se distribuem não baseado em onde estão os esforços. Elas se distribuem de maneira que elas viajem o mínimo possível. Por quê? Lembra que toda carga quer chegar no pilar? Sim, ela quer chegar num ponto rígido. Mas o crítico ela quer viajar a menor distância possível para isso. Ela não vai viajar até lá o fim do mundo se ela pode só vir para a nervura do lado, para a região do lado. Tá? Uma laje maciça, sem problemas. Tá? Tem uma laje maciça, ok. Mas o momento fletor que tem aqui vai vir para cá, um pouquinho da carga vem para cá, um pouco da carga vem para cá. Entendeu essa questão? Pois é. Isso a gente tem que entender, tá? E é isso, ela vindo para cá, que é uma distância muito menor, que gera um momento fletor perpendicular ao eixo. Entendido essa questão? Agora, vamos voltar para a minha imagem total aqui. Beleza? Bom, vendo minha tela grande inteira agora aqui, ó, a gente viu que o momento máximo está em 0.054 aqui no ponto crítico, correto? Como que está no outro eixo? Bom, no outro eixo aqui, ó, eu tenho 0.088, ok? Tá? Pegando a calculadora,
0,088 dividido por 0,054, eu tenho 63% a mais de momento perpendicular à nossa carga, ok? 63% a mais, ok? Tá? Significa o quê? Significa que se no eixo Y tem, sei lá, um ferro de 5 cada 15, aqui 5 cada 10 pode não passar. Entendeu essa questão? Tá? Ou, se aqui tem ferro de 5 cada 15, aqui, dependendo do caso, 6,3 cada 15 não passa. Tá? Ou, no caso, até mais, porque o 6,3 é uma menor resistência, mas não é essa questão aqui. Entendido? Então, a questão é, eu tenho muito mais carga se distribuindo perpendicular à estrutura. Ok? E agora eu vou demonstrar os dois gráficos. Em azul claro é o momento do fator perpendicular, em azul escuro o paralelo. A gente consegue ver que claramente, ó, o momento do fator perpendicular é bem maior. Qual que é a diferença entre eles? Bom, a diferença é que o momento fletor paralelo às cargas, ele é o momento fletor de uma carga distribuída. Só voltar para cá, ó. Mas ele é o momento fletor de cargas distribuídas. Enquanto que perpendicular, se eu for olhar o perpendicular aqui, ó, ele vai ser o momento fletor das cargas concentradas. Então foi essa questão que a gente tem que imaginar. Beleza? Tá? E como uma carga concentrada gera maiores momentos, essa vai ser a questão crítica. Agora, lembra que eu tinha falado se a parede estivesse mais para a direita? Pois é. Então agora eu vou demonstrar uma outra hipótese aqui, que é o quê? Ao invés de eu ter uma carga ali, ó, tá vendo ali a carga que está ali? Pois é, não. Em vez da carga estar aqui, ó, eu vou demonstrar uma outra hipótese aqui, ó, que a carga está 1 metro para o lado, ali, ó, certo? Primeira questão que vai acontecer aqui é o seguinte: qual sentido vai ter maiores momentos? E daí eu vou olhar o sentido aqui, ó, mas a questão é, novamente, eu vou ver o quê? Que nessa hipótese aqui, ó, igualmente, o momento fletor vai estar maior perpendicular. Por quê? Porque a carga pontual gera momentos mais rápidos, mas com uma distância até a viga menor, ela é mais rígida. Entendido? Tá? E aqui entra uma questão final. O momento fletor máximo da nossa laje, no sentido da parede, vai ser o máximo embaixo da parede? E a resposta é não. Ele vai ser o máximo próximo ao meio do vão. E para isso eu vou demonstrar a situação aqui, ó. Tá? Só lembrando, onde que está a carga? A carga está aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarta posição aqui, ó. Certo? Tá? Onde que está o maior momento fletor? Ó, a gente pode ver que o momento fletor é maior vindo para a direita. Ok? Tá? Se eu for olhar os momentos máximos aqui, ó, mas a quarta vigota não tem a carga aqui, ó. 0.031 aqui no máximo. Ok? 0.035 aqui no máximo. Eu venho para cá, 0,037, eu venho para cá, 0,039. Por quê? Porque estando mais longe do apoio, os momentos são maiores. Ok? O pouco da carga que foi para o lado da esquerda gerou maiores momentos. Ok, 0,039 aqui. Daí, claro, conforme vai se afastando, daí a carga já se espalhou por toda a laje, os efeitos vão ser menores. Mas essa questão que é crítica aqui. Tá? E aqui vai uma aplicação pesada, que eu vejo muitas vezes feito errado. Engenheiro falando isso, engenheiro fazendo errado, que é o quê? Que é uma laje treliçada, e uma laje treliçada, isso aqui é aplicado errado. Então tem uma laje treliçada, tá aqui minhas vigotas, beleza? Tá? E daí nessa laje treliçada, eu tenho uma carga de uma parede aqui, ó, perpendicular às vigotas. Vai ter muito engenheiro que vai falar, não, ok, tem uma nervura aqui, tem uma parede aqui, eu vou colocar uma nervura transversal aqui, ó, embaixo da parede. Por que a gente faria isso? A questão aqui é o seguinte: como que é a carga da parede? A carga da parede, ela é uma carga, tipo, isso aqui é garantido, porque a parede tem a mesma altura. Tá? A não ser que venha tijolo muito diferente, mas ela é praticamente a mesma carga de fora a fora. Uma parede do lado direito, ela pesa, sei lá, 530 quilos por metro quadrado, do lado esquerdo ela geralmente pesa 530 quilos por metro, né? Quilo por metro aqui. Tá? Quilo por metro aqui também pesa 530 quilos por metro. A não ser que seja um pedreiro muito ruim, que vai rebocar mais grosso do lado aqui do outro, a carga com a parede já é distribuída. Ok? Então a carga já é distribuída.
ok? A carga de uma parede já está distribuída, ok? E se a carga da parede já está distribuída, o que uma nervura vai fazer? Não vai fazer porcaria nenhuma, porque o que a nervura poderia fazer basicamente ela vai só distribuir igualmente as cargas que já estão igualmente distribuídas. Ok? Agora, você fala, não, Gilberto, mas lá na minha obra tem uma parede, né? Essa parede aqui, o arquiteto é meio doido, e daí essa parede aqui, ó, ela é assim, ó, ela tem 1,80 m aqui, daí ela sobe, daí ela faz uma curva aqui, e daí ela vem aqui, daí ela tem outra curva assim, e daí ela termina assim. Isso aqui visto de fachada é uma parede assim. Ok, você tem uma parede. Isso aqui vai ser levantado assim, uma parede assim, ó, toda torta, assim, beleza. Ela vai pegar uma carga, que era, sei lá, assim, ó, beleza, ela vai fazer a carga ficar mais distribuída, ela vai espalhar a carga. Mas se a carga já está espalhada, não adianta colocar de nada de nervura transversal, ok? Então, se você tem uma parede de altura constante, normal, igual a 99,9% das paredes feitas no Brasil, e você tem uma nervura transversal, vou só voltar para cá, para apagar aqui para desenhar de novo, tá? Mas você tem aqui, ó, você tem as vigotas aqui, beleza? Você tem as vigotas, certo? Tá? E você tem uma parede transversal. A parede está transversal às vigotas, certo? Tá a parede transversal às vigotas aqui. E daí o cliente fala, não, dá uma reforçada mais aqui nessa parede, porque é uma parede pesada e tudo mais, será que tem como reforçar mais a laje? O que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, colocar mais nervuras perpendicular à laje, à parede, ok? Então eu teria que colocar mais nervuras, quem sabe colocar algumas vigotas duplas ou coisas assim, perpendicular à parede, mas não colocar mais nervura paralela à parede, porque paralela à parede a carga já está distribuída e não precisa distribuir de novo, que já está distribuído. Ok? Tá? É que nem nivelar mangueira de nível, você não precisa nivelar uma mangueira, ela já está nivelada enquanto houver gravidade. Então a questão é, a gente não precisa nivelar a carga de uma parede que já está distribuída por toda a laje, certo? Eu vejo muito isso acontecer com laje treliçada, coloca uma nervura transversal para gastar dinheiro à toa, porque a carga já está distribuída. Ainda aumentar o peso da obra, ok? Então a resposta correta é imaginar que eu tenho que colocar reforço porque eu tenho aço embaixo, não faz sentido. Imaginar que eu tenho que colocar reforço porque a carga naquele sentido não faz sentido, ok? O que faz sentido é, eu vou reforçar o sentido que a carga quer caminhar, ok? Eu vou reforçar o sentido onde eu vou ter tráfego de cargas, ok? Eu não vou reforçar onde está surgindo a carga, eu vou reforçar onde tem tráfego de cargas. Entendido? Então essa que é a nossa questão crítica, beleza? 34% de respostas corretas, sendo que uma delas era rezar para o padroeiro dos apertadores de botão, santo elementos finitos, ok? Mas por enquanto seria isso então. Se você quiser entender mais sobre dimensionamento de estruturas, dimensionamento de concreto armado, eu tenho um curso completo com concreto armado, onde, além de tudo, também demonstra análise de lajes maciças, tá? Mas, por enquanto, seria isso então, tá? O curso vai estar no link na descrição aí embaixo, e até a próxima.